E se a explicação que sempre lhe deram, de que não se lembra do nascimento e jamais se lembrará da morte, não for apenas um detalhe banal da existência, mas a chave para uma das verdades mais ocultas do universo? E se a essência da sua consciência não tiver relação alguma com nascer, morrer ou até mesmo renascer, mas sim com um movimento silencioso, uma dança infinita entre realidades tão perfeita que sua mente interpreta cada chegada como um nascimento e cada partida como uma morte, sem jamais perceber que esses pontos de entrada e saída nunca foram realmente vividos? E se o grande segredo não for o fim, mas a continuidade? Você nunca deixa de existir. Está sempre em movimento, sempre despertando, jamais perdido, apenas transformado. A verdadeira natureza da sua existência, sussurrada por místicos e apagada por impérios, é tão revolucionária que poderia desmanchar os alicerces daquilo que você chama de realidade. Já se perguntou se é possível experimentar a própria morte? Não como teoria, não como um corpo que se apaga, mas como a consciência por trás dos seus olhos. Ou será que a morte, tal como lhe ensinaram a temer, não passa de uma transição, o instante em que sua consciência é transportada para outra linha do tempo, onde você não morre, mas sobrevive? Os gnósticos, guardiões dos mistérios mais profundos da existência, sabiam que a sua consciência, essa mesma que agora observa estas palavras, nunca morre de verdade. Ela apenas se desloca entre realidades eternamente. Que segredo se esconde por trás dessa ideia de que a realidade é feita de camadas, de infinitas possibilidades, e que sua alma não pode ser apagada, apenas transmutada? Por que esse conhecimento foi tão meticulosamente enterrado, queimado, distorcido por líderes religiosos e apagado pelo tempo? Prepare-se, pois vamos desvendar os ensinamentos ocultos dos gnósticos e seus segredos sobre vida, morte e a essência da alma. Há paralelos impressionantes entre as antigas sabedorias e as descobertas da física quântica moderna, mas, como em toda verdadeira iniciação, nem todas as respostas serão reveladas de uma só vez. Algumas perguntas devem ecoar. Algumas portas precisam permanecer entreabertas até que você esteja pronto para atravessá-las. Enquanto os sacerdotes prometiam salvação pela obediência, os gnósticos guardavam um mapa da nossa realidade. Sua mensagem nunca foi sobre acreditar cegamente no que lhe dizem, mas sobre um convite diferente. Conheça a si mesmo. Lembre-se do que você realmente é. Eles sussurravam que o mundo material é uma ilusão, um sonho em constante mutação que o distrai da centelha divina dentro de você. Uma consciência eterna, indestrutível que jamais será alcançada pela morte. Seus conhecimentos secretos, espalhados pelos pergaminhos de Nag Hammadi e escondidos em códices perdidos, descrevem um cosmos muito mais estranho do que nos ensinaram. Falavam dos aeons, reinos vastos de consciência, cada um mais sutil e radiante que o anterior. Contavam histórias do Demiurgo, o Deus Artífice, um ser tão convencido de seu próprio poder que declarou: "Eu sou Deus, e não há outro." Mas os gnósticos enxergavam além da farsa. Para eles, o Demiurgo não passava de um carcereiro, um guardião que aprisionava espíritos em um ciclo interminável de reencarnações, uma roda sem fim de almas recicladas. Para os gnósticos, a reencarnação não era um caminho de evolução espiritual, mas um sinal de que a alma ainda não havia despertado para sua verdadeira natureza divina. Somente através da gnose, um conhecimento direto, uma iluminação interior, a alma poderia escapar desse ciclo e retornar ao seu lar. Eles não viam a morte como um fim, mas como uma passagem, não uma queda no esquecimento, mas um deslocamento suave de um sonho para outro. Afirmavam que no momento da morte, sua consciência não se apaga, mas se desloca, fluindo sem esforço para outra realidade, outro ramo das infinitas possibilidades da existência. Claro, falar em mudança de linha do tempo é uma linguagem moderna, mas os gnósticos descreviam camadas de realidade e o movimento da consciência, e a metáfora ainda serve para traduzir suas ideias hoje. Isso não é reencarnação como você conhece. Não há uma roda sem fim, uma alma reciclada em uma esteira cósmica. É uma revelação. Você está sempre desperto em algum lugar. Sua história continua dentro da aventura inesgotável da consciência. Por que esse conhecimento foi enterrado, queimado e exilado por séculos? Porque ele ameaça o mecanismo do medo. Se a morte não é real, se você é o arquiteto da sua própria jornada, quem terá poder sobre você? Essa é a pergunta que explica por que impérios e religiões se empenharam tanto em apagar essa verdade. No entanto, a mensagem dos gnósticos nunca desapareceu por completo. Ela ecoa em sussurros nas margens de textos antigos, nas perguntas que o mantêm acordado à noite. A ciência moderna, com suas teorias sobre mundos paralelos e imortalidade quântica, parece estar redescobrindo o que os gnósticos já sabiam há milênios. Todas as possibilidades existem.
Todas as histórias acontecem ao mesmo tempo. Você é o observador imortal, deslocando-se de página em página. Não é uma sombra passageira, mas uma chama eterna, movendo-se entre realidades, jamais extinta, sempre chegando, sempre consciente. Mas como funciona de fato esse deslocamento? O que ele significa para as escolhas que você faz, para os medos que carrega, para a maneira como vive neste exato momento? A resposta a essa pergunta tem o poder de estilhaçar sua realidade. Imagine sua vida como um rio, não uma corrente única e reta, mas um delta que se divide, se une e se ramifica infinitamente. Cada canal é uma possibilidade, cada curva um caminho que você poderia ter tomado. Você está na margem, achando que sabe para onde vai. Os gnósticos dizem: o rio é muito mais misterioso do que você imagina. A maioria das pessoas é ensinada a temer um único fim. Nos dizem que há uma só linha do tempo, um só corpo, um nascimento e, inevitavelmente, uma morte. Mas e se os gnósticos estiverem certos? E se a consciência não estiver presa a uma única realidade, a um único destino? Seus versos enigmáticos brilham nas entrelinhas das escrituras antigas. Você nunca experimenta o fim. Não de verdade. Sua consciência, o eu sou por trás dos seus olhos, não pode desaparecer. No momento em que você chega ao que parece ser um beco sem saída, um acidente, uma doença, um último suspiro, sua história não se encerra. Sua consciência, fluida e luminosa, desliza para outro braço do rio. Outra linha do tempo se abre, outra possibilidade surge, e você desperta. Às vezes com uma lembrança vaga, às vezes com a sensação de déjà vu, às vezes apenas com um sussurro de que a realidade é mais estranha do que parece. Físicos quânticos repetem hoje o que os antigos místicos já insinuavam: o observador define a realidade. Os gnósticos diriam que você é, ao mesmo tempo, o observador e o observado, o sonhador e o sonho. Quando esta vida se fecha, a caixa não é lacrada, ela apenas se transforma. Sua consciência colapsa em uma nova versão, um novo desdobramento. Você é sempre o ponto central, a chama que passa de vela em vela, jamais apagada. Mas o que isso significa para você? Significa que sua história não é linear. Significa que todo medo do fim está fora de lugar. Significa que cada momento guarda uma saída secreta, uma porta escondida, caso você chegue ao que parece ser o final. Os antigos gnósticos sabiam: você nunca morre, apenas acorda em outro lugar. E o que acontece quando você percebe que cada respiração é um ato de criação? Que cada escolha, por menor que seja, é um fio tecido no vasto tapete do multiverso? Os gnósticos não falavam em termos de física quântica, mas sua sabedoria ecoa nas entrelinhas da ciência moderna. Você não é um espectador passivo. Você é o arquiteto silencioso de realidades que se desdobram em infinitas direções. Imagine por um instante que sua vida não é uma linha reta, mas um rio com incontáveis braços, cada um levando a um oceano diferente. Em um deles você falhou, em outro, triunfou, em outro ainda, nem sequer nasceu. Mas em todos você está lá, não como um corpo, não como uma história, mas como a consciência que observa, que escolhe, que persiste. A morte não é o fim do rio, é apenas a correnteza levando você para outro braço, outra margem, outro capítulo. E se você pudesse sentir isso? Não como uma ideia abstrata, mas como uma verdade pulsante viva que lateja em cada célula do seu ser. Os guardiões do limiar, os arcons, querem que você acredite que suas limitações são reais, que o medo é uma parede intransponível, que o sofrimento é uma sentença. Mas eles mentem. Eles se alimentam da sua crença na finitude, porque um ser que se sabe infinito é incontrolável. A verdade é que você já escapou da morte milhares de vezes. Cada vez que um acidente não aconteceu, cada vez que uma doença não o venceu, cada vez que um fim se revelou apenas um novo começo, isso não foi sorte. Foi você, consciente ou não, escolhendo o caminho onde a chama continua acesa. E se essa escolha não fosse aleatória? E se, em algum nível profundo, você soubesse que havia outra opção? Os gnósticos chamavam isso de gnosis, o conhecimento direto, a certeza que não vem da mente mas do coração. Não é algo que se aprende, é algo que se lembra. Como um sonhador que de repente percebe que está sonhando e começa a moldar o sonho com as mãos. A diferença é que aqui, o sonho é a própria realidade. Mas como despertar dentro do sonho? Como deixar de ser um personagem e se tornar o autor? A resposta está na atenção, no momento presente. Porque é aqui e agora que todas as linhas do tempo se cruzam. É aqui que você pode escolher qual versão de si mesmo irá habitar. Não no futuro, não no passado, mas neste instante, onde o eterno e o efêmero se encontram. Experimente. Quando estiver prestes a tomar uma decisão, por menor que seja, pare. Respire.
E pergunte: quem está escolhendo? Não é o seu medo. Não é o seu condicionamento. É você o observador, o viajante, a consciência que nunca se perde. E se essa escolha não for apenas sobre este momento, mas sobre qual linha do tempo você irá habitar? E se ao dizer sim ou não você estiver sintonizando uma frequência diferente, abrindo uma porta que antes estava invisível? Os antigos mestres diziam que a iluminação não é um estado distante, mas um lembrar constante. Cada vez que você reconhece a si mesmo como observador, cada vez que questiona a realidade em vez de aceitá-la passivamente, você está despertando. Não para fora do mundo, mas para dentro da sua verdadeira natureza. E essa natureza é movimento. É transformação. É a capacidade de se reinventar infinitamente, sem nunca perder o fio da sua essência. Mas cuidado! Os arcons não desistem facilmente. Eles virão com dúvidas. E se isso for apenas imaginação? E se eu estiver me enganando? Eles sussurrarão que a finitude é a única verdade, que o medo é o único guia confiável. Não lute contra eles. Apenas observe. Porque até mesmo a dúvida é uma ilusão quando você sabe que é o sonhador. E se, em vez de resistir ao desconhecido, você o abraçasse? E se cada incerteza fosse um convite para explorar uma nova versão de si mesmo? Os gnósticos não buscavam escapar do mundo. Eles buscavam vê-lo como ele realmente é, um palco onde a mesma peça é encenada de infinitas maneiras, com o mesmo ator no centro. Você não precisa fugir da dor, do medo ou da perda. Você só precisa lembrar que elas não são o fim. São apenas portais. Então, o que você fará com essa verdade? Como ela mudará a maneira como você vive, ama, sofre e celebra? Porque, no fundo, a pergunta não é: o que acontece depois da morte? Mas, o que acontece quando você desperta para a vida? E a resposta está em cada escolha, em cada respiração, em cada momento em que você se lembra: eu sou viajante. Eu sou o fogo que nunca se apaga. E este é apenas um dos meus infinitos começos. E enquanto essas palavras ecoam em você, pergunte-se: onde você depositará sua atenção agora? Que narrativa escolherá acreditar? Como transformará não apenas o instante da morte, mas cada suspiro, cada decisão, cada fragmento dessa jornada milagrosa e sem fim? Os gnósticos arriscaram tudo para guardar o conhecimento de como a realidade verdadeiramente funciona. O segredo de que a morte não é um fim, mas um limiar. De que você é a consciência por trás dos seus olhos, é o viajante imortal, deslizando entre realidades sem jamais desaparecer. O medo do esquecimento é apenas uma sombra projetada pelo esquecimento de si mesmo. Cada término é, na verdade, um novo começo, outra linha do tempo, outra história, outra chance de despertar. Deixe essa compreensão se enraizar em sua alma. Você não é prisioneiro do destino, nem vítima das circunstâncias. Você é o sonhador e o transformador, aquele que decide como encontrar cada momento, como saudar cada fim, como atravessar cada porta misteriosa. Os gnósticos sabiam disso. A ciência moderna agora sussurra o mesmo, mas só você pode despertar para isso, viver isso, deixar que isso o transforme. Então, se realmente entendeu esses ensinamentos, o que fará com eles? Caminhará pela vida como um passageiro assustado? Ou como um viajante consciente que recebe cada transição, cada morte, com curiosidade, coragem e admiração? Lembre-se, dizem que a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Um lembrete diário para ir além da ansiedade e confiar. Talvez seja assim que o universo o convida todos os dias a escolher a curiosidade em vez do medo, o despertar em vez do sonambulismo. Talvez o maior segredo não seja escapar da morte, mas abraçar a jornada infinita. Despertar, uma e outra vez, para a verdade de que você nunca pode se perder. Agora, eu o convido a levar essa percepção para a sua própria vida. Observe os momentos que parecem fins. Escute o silencioso "eu sou" por trás dos seus pensamentos. Faça as perguntas que só você pode responder. Compartilhe suas reflexões. O que você já vivenciou que sugere outras linhas do tempo, outras vidas, uma continuidade maior por baixo de tudo? Se essas palavras ressoaram em você, não deixe de se conectar a este caminho. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios ocultos sob a superfície da realidade. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há outros despertando em silêncio, transformando-se em silêncio, movendo-se pelos mundos ao seu lado. E agora, ao voltar para o seu dia, leve consigo essa verdade. A morte não é o fim. Você é a consciência infinita, e sua jornada está apenas começando.